Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre exame de compra. Se você está interessado em comprar um cavalo e foi conversar com algum veterinário, muito provavelmente ele falou para você sobre o exame de compra. O que é o exame de compra? É um exame onde a gente faz um exame clínico, físico do cavalo, procurando possíveis alterações que ele possa apresentar e que possam comprometer a capacidade atlética dele, independente da modalidade para a qual ele vai se destinar, associado a alguns exames de imagem. Então a gente também usa a endoscopia, o raio-x e o ultrassom. O exame clínico, o exame físico do cavalo, a gente avalia o cavalo como um todo, avalia o animal parado, depois avalia o animal em movimento, primeiro a passo, depois a trote, depois a gente procede alguns testes de flexão para avaliar se existe alguma sensibilidade ou se ele tem algum problema que esteja envolvendo alguma das articulações que a gente testa, as articulações dos membros posteriores. Nessa avaliação clínica a gente consegue determinar se tem algum problema específico ou não. A gente sempre recomenda também, além da avaliação clínica, fazer o uso dos exames complementares. Então a endoscopia para fazer uma avaliação de garganta, existem alguns problemas de garganta que afetam a performance por conta de uma obstrução mecânica. Então os cavalos podem sofrer de uma paralisia em graus moderados de uma das cartilagens da garganta que afeta o desempenho por uma obstrução mecânica mesmo. Quanto mais grave o problema, maior é a obstrução que ele causa. Então o cavalo começa, numa fase inicial, começa a fazer um pouquinho de barulho, depois começa a ter uma certa intolerância ao exercício e nos casos mais graves o cavalo não consegue trotar nem galopar. O ultrassom a gente usa para fazer uma avaliação não só de parte mole de tendão, como é mais conhecido, é mais difundido o uso do ultrassom. O primeiro uso dele surgiu por conta de parte de tendão, de parte mole, mas hoje em dia a gente também consegue avaliar estruturas ósseas com ele. Então é um exame muito útil. A gente faz a avaliação da parte tendina e ligamentar do cavalo, pode ser feito também de musculatura se houver alguma coisa que chame a atenção, mas também de parte óssea articular e principalmente de coluna. O problema de coluna é relativamente comum nos cavalos. Se vocês assistiram os outros vídeos que a gente tem, vocês têm uma ideia do que a gente pode encontrar, e sendo um cavalo de esporte, compromete. Você não quer um cavalo que seja um atleta com problema de coluna. Se você pensar nos seres humanos, um esportista de elite não pode ter um problema de coluna, que ele não vai chegar onde ele quer. Então a gente também cuida dessa parte. E o raio-x a gente usa para poder fazer a avaliação aí sim, basicamente da parte óssea, não só das articulações, mas também pode, dependendo da modalidade esportiva, a gente pode fazer exame de pescoço, coluna. Tem algumas lesões que são encontradas também no raio-x ou só no raio-x que o ultrassom não encontra e que podem comprometer a capacidade atlética do cavalo. Na essência, a essência do exame de compra é proteger o investimento que você está fazendo no cavalo naquele momento. Então é uma segurança que você tem que o investimento que você está fazendo num cavalo que você quer para esporte está sendo bem aplicado. É comum a gente escutar, mas fica caro porque tem muito exame, não sei o quê. De fato, nem sempre é barato. A gente consegue fazer às vezes uma coisa um pouco mais enxuta baseado no exame clínico, mas muitas vezes quando a gente faz um exame geral na parte de ultrassom e raio-x, não só direcionado pelo exame clínico, a gente encontra algumas alterações que no exame clínico a gente não detecta. Não necessariamente ele precisa mostrar clinicamente que ele tem um problema, porque ele ainda pode ser numa fase inicial
e o cavalo não mostrou clínica ainda. Então, mas futuramente, com o uso e o treinamento, ele vai acabar mostrando. Então, o recomendado é que seja feito o exame clínico, mas também seja feita a parte de imagem por completo. Obviamente, não é obrigatório, não sei o que, a gente consegue às vezes fazer um meio termo que atenda um pouco a necessidade do comprador e cercar e dar uma certa protegida para garantir que o negócio está sendo feito com um animal que está em condições para o que ele quer, né? Então o principal é isso, então é proteger, é garantir, dar uma segurança maior ao comprador de que o dinheiro que ele está investindo naquele animal está sendo bem aplicado e que não vai afetar a vida dele futura atlética num curto, médio ou longo prazo. Algumas vezes a gente encontra, mas a gente sabe que futuramente vai levar a alterações e ele vai ter problema, então a gente consegue chegar no meio termo. E muitas vezes, às vezes o comprador até quer o animal, mas já está sabendo que ele tem uma lesão que pode ou não vir a dar problema. Então é uma maneira de você estar ciente do negócio que você está fazendo. E, se você quiser, assumir o risco daquela compra. O que eu tinha para falar para vocês hoje de exame de compra, bem resumido, era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. A gente também está no Instagram, segue lá, @Direto da Baia e o meu, @betocinta.vet. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Um abraço.